Olá, tudo bem? Eu acredito que eles vão Oi, entrar. Josi, tudo bem? Eu acredito que o pessoal deva entrar, né? Porque Tá acho que o George finalizando. está finalizando Eu ainda. enviei o material, o link para os palestrantes que queriam Tá, e para todos os inscritos e para quem se inscreveu pagante e para gratuito também. tá bom. Bom, Mas vamos dar aí uns você quer que a minutinhos. gente aguarde um pouquinho ou a gente começa gravando e depois disponibiliza? Eu acho que vamos dar 2 minutinhos Uhum. e aí a gente dá início, E porque o aí George tá acabando a palestra ainda. Pode ser que o pessoal saia de que o lá e Jorge eu acho venha que vai aqui. querer assistir, Pode tá? ser? Então vamos dar 2 minutinhos, Tá bom. tá É bom? que já tá gravando, não tá? Isso. Tá, depois vocês editam esse início? Entendi. Então tá, Ronaldo, deu certo agora. Agora você não tá mais transparente. Tudo bem, Josiane? Tudo bom? Agora eu vou acender umas velas aqui em volta, que está escuro para Ah, você caramba. não consegue colocar o fundo? Consigo, consigo sim. Estou fazendo. Obrigada, Josi. Tranquilo. Acho que vamos dar mais 2 minutinhos, aí podemos dar início por causa do tempo, tá? Porque quando inicia o link aqui, ele começa a contar o tempo. E aí, para vocês, né, na organização de vocês, vão ficar apertado. Tudo bem? Tá bom, combinado. São 2 horas, né, Lana? 2 horas. Não significa que tu tem que ficar as 2 horas, mas. Ah, a gente vai vendo aqui o andar da carruagem e aí a Isso. gente Perfeito. vai moderando. É capaz que a gente precise de Perfeito. 3. Se a gente precisar de 3 horas, a gente encerra antes. Beleza. Tá tranquilo. Tudo vai depender da interação, porque é mais prático, né, Ronaldo? Ah, é, com certeza, né? Aí vai depender da interação, da participação do pessoal, para a gente saber o tempo que vai levar. Eu acho que o Exatamente. pessoal começou a chegar aqui. O Orlando estava lá com o Jorge também, né, Orlando? Agora já está aqui com a gente. Lana, tá fácil para você os dois Sim, arquivinhos, né? Os sim, dois, né? É sim. porque eu troquei de computador e agora eu Eu perdi. já posso compartilhar. Tá, é que eu troquei de micro, né? Aí Uhum, ficou no outro. tá bom. Deixa eu testar já aqui, deixar ele aberto.
Boa noite, Jorge. Orlando, tudo bem? Deixa eu abrir aqui. Tá aparecendo aí? Apareceu aí? Sim, né? Desculpa. Acho que apareceu aí, né? Sim. Tá. Então eu vou parar aqui e depois a gente compartilha de novo. Olá, Lara. Oi, Lana. Oi, Ronaldo. Como vai, Lara? Quanto tempo, hein? Pois é, bom estar aqui com vocês, viu? Obrigada. Mesmo. Esperar mais uns minutinhos, o pessoal está acabando a palestra com o Jorge, acho que já está vindo para cá. Agora? Acabou agora lá. Nossa, tem um ping-pong aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Tchau, professora. Acho que mais uns 5 minutinhos a gente começa, né, Ronaldo? Pode ser? 5 é muito, né? Uns 2 minutinhos. 2 minutinhos. Um número par. Tem outros 3 inscritos, tá? Inscritos pagantes que enviaram mensagem que vão acessar daqui a pouquinho, que não tem problema de você iniciar. E aí eu tenho os convidados, né, entre palestrantes e pessoas que manifestaram interesse, que também podem ser que entre, porque 18 horas é um horário de transição de saída de trabalho ou de entrada, e tá? Então eu acredito que... Mas você pode ir dando início, tudo bem, Lana? Com o Ronaldo, tá bom? Claro. Sejam bem-vindos ao evento. Pra gente é uma honra ter vocês. E que tenhamos um bom mini curso. E depois, como sempre, teremos aí disponibilizado. Daí vocês vão poder, né, acessar e disponibilizar também para quem vocês desejar. Tudo bem? Obrigada, Josi. Então tá bom. Boa noite, então, é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar junto com o professor Ronaldo e com todos vocês alguns momentos aqui de prática de tudo que nós ouvimos neste evento no dia de hoje, né? As palestras foram muito ricas, trouxeram muitas reflexões e aqui hoje a ideia é que a gente possa colocar um pouquinho a mão na massa, mas também fazer algumas reflexões a respeito deste uso da IA na educação, né? Então,
em que sentido ela está contribuindo, atrapalhando, causando medos. Então, estamos aqui hoje para trazer um pouquinho dessa discussão. É uma pena que 2 horinhas é pouco, né? Talvez não dê tempo de aprofundar, mas a gente continua aqui depois à disposição. Professor Ronaldo, obrigada pela parceria, é um prazer novamente aqui mediar um curso, um mini curso contigo. Obrigado, Lana, é um prazer estar aqui, viu? Uma honra. E que bacana, né, a gente participar desse debate, né, tão importante assim, que é tecnologia na educação, né? Tem tanta coisa acontecendo nessa área que eu acho que o que vale de manhã, não sei se vale à tarde, sabe? Mas a gente tenta ficar atualizado e compartilhar com as pessoas, né? Eu acho que o intuito maior, né, Lana, é a gente trocar ideias, né? Com base em alguns experimentos que a gente pode fazer em conjunto, sabe? Eu acho que esse é a tônica, né? Mais do que uma aula, uma coisa mais formal, né? Tradicional e tal, a gente quer compartilhar impressões e expectativas e percepções com vocês e ouvir vocês também. Muito gostoso trabalhar com professores, porque a gente sempre aprende, né, Lana? Nosso locus é um ambiente de escola, né? Então, professores interessados em discutir esse tema acabam gerando oportunidades para todos, né? E para nós, inclusive, né? Isso mesmo. Eu vou compartilhar aqui, então, Ronaldo, para a gente Tá bom. começar. Certo. E a partir de agora eu não vejo mais, então qualquer coisa você vai me chamando aqui. Eu não sei se eu vou conseguir acompanhar o chat, mas você Tá, vai me avisando aqui, tá bom? tá legal. Uhum. Bom, muito bom. Então, estamos aqui, né, gente, conversando sobre educação e tecnologia. A nossa abordagem aqui busca ser o mais prática possível, mas não existe prática sem teoria, né? Então, a gente tem que ter uma referência, né? Tem que ter uma referência teórica, senão a gente não está atuando como profissionais, né? Plenos, vamos dizer assim. A gente estaria como técnicos, né? Eu acho que não é a ideia. A gente não somos técnicos de tecnologia ou técnicos de alguma abordagem, né? E sim professores, né? Em síntese, né? Então a gente traz alguma teoria, uma referência, mas melhor dizendo, e com base nessa referência a gente vai conversar, discutir, debater e tentar avançar, tá? Acho que é isso, Lana. Se você puder trocar, a gente já vai. Bom, acho que durante o percurso a gente vai falando um pouquinho por que é que estamos falando disso, quem somos, então talvez nesse momento a Eu acho gente dispensa a nossa apresentação, né, Ronaldo? A gente que gosta dessa prática. é tanta coisa para falar, mas acho que é importante, né, Lana, a gente se apresentar rapidamente, né? Eu acho que vale a pena. Acho que podíamos começar por você, né? Bom, pessoal, eu tenho uma trajetória que começa na saúde. O professor Ronaldo cruza meu caminho no mestrado, vai me levando um pouquinho para esse mundo da tecnologia, que foi despertando esse interesse todo na minha trajetória acadêmica, quando eu piso na educação. E daí em diante eu tenho trazido minha formação para esta área da educação e tecnologia, no mestrado, doutorado, e hoje me torno uma estudiosa da IA. Não por ser um tema do momento, mas porque a trajetória acadêmica foi me levando para esse caminho, e a curiosidade, o interesse de quem trabalha com educação e tecnologia, não dá para fugir desta regra e dessa busca da inovação pedagógica, né? Então, eu tenho essa trajetória um pouco confusa, mas que acaba se entrando entre saúde, educação, discussões aí que envolvem a tecnologia como eixo, metodologias de ensino, metodologias ativas, e aqui acho que um pouco é possível contribuir com o que eu venho estudando. Muito bom. Eu já gostei, viu, pessoal? Eu já sou, na verdade, sou fã da Lana há muito tempo, né? Eu já conheço há bastante tempo e sempre admirei o trabalho dela. É muito gostoso a gente estar junto em algumas jornadas, né, Lana? Bom, a minha formação
na área de exatas, né? Eu fiz o curso de engenharia, nunca exerci engenharia, fui chamado para trabalhar como engenheiro algumas vezes, nunca quis, eu quis atuar como professor. Então, antes de me formar, eu era professor de educação básica, o único, né, que tinha, assim, acho que nunca antes na história, né, daquele grupo lá de estudantes de computação, no curso super prestigiado, o pessoal, pelo menos até onde eu sei, né, alguém se atrevia a ser professor de escola, né, mas era o que eu gostava e sempre me apresento como professor. Aí trabalhei na educação básica com matemática durante um bom tempo, depois com assessoria a colégios, né, na área de educação e tecnologia. Tive uma empresa durante 10 anos de desenvolvimento de software educacional, numa época que o contexto era outro, né, bem diferente do que a gente tem hoje, e aprendi muito, né, nesse convívio com escolas, com crianças, com adolescentes. Trabalhei também com educação especial, desenvolvendo algumas soluções para educação especial, e aí a Lana entrou nessa história, né? O mestrado dela meio que cruza o meu caminho um pouco nesse sentido, né, Lana? Você trabalha, Sim, não é? Que foi você, exatamente aí. então, cruzando tecnologia, saúde, né? E aí a gente se conheceu. Bom, mas aí depois eu fui para o ensino superior. A Lara, que está aqui com a gente, eu não sei se ela está, a Lara me convidou para ser professor de uma universidade, foi meu primeiro trabalho no ensino superior, isso eu nunca esquecerei, viu, Lara? E, e sou grato a ela, e aí depois eu fiquei no ensino superior. Daí trabalhei 1 ano e meio numa universidade pública, depois numa federal, né? Depois 4 anos na graduação de uma outra universidade estadual, e estou vinculado a uma universidade aqui em Campinas, pública também, né, orientando alunos de mestrado e doutorado. Mas o que interessa mesmo para a gente não é nada disso, né? O que a gente faz com os recursos que a gente tem hoje, né? Como é que a gente começa, o que a gente precisaria pensar, considerar e tal. A tela ficou pequena, Ronaldo? Você não maximizou, ela não está pequena, mas ela não está maximizada. Tá, pera lá, é que eu estou tentando ver, ouvir e projetar. Acho que agora vai. Entrou? Ainda não. Ué. Acho que tem um atraso, leva um tempinho. Peraí, eu vou parar e vou voltar, tá bom? Tá bom. Então, continuando, gente, Orlando, né, mais as pessoas que estão conosco aqui, que vão assistir depois dessa gravação, né, o que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, né, que algumas coisas hoje óbvias, né, naquela época nem tanto, né, a gente aprendeu que a expectativa geral é de que existam receitas, né, para usar qualquer recurso novo, e a gente não consegue ter uma receita pronta em educação, né? A gente foi aprendendo duramente com isso. Uma outra lição que a gente, pelo menos eu acho, né, que a gente teve é que o professor que lida com esses assuntos, ele tem que ser um estudioso, né? Ele tem que se assumir pesquisador também, né? Porque as coisas vão acontecendo muito rápido e são muitas variáveis, muitas combinações de variáveis, né? Então, não tem uma coisa que você aprende e usa, sabe? Você aprende e usa, mas tem que continuar a aprender, porque tem uma outra coisa que gera um resultado mais e mais interessante e desafiador. Aí, uma outra lição que a gente aprendeu também é que é muito importante o professor se firmar como presença intelectual e subjetiva e autoral, sabe? A tecnologia, ela tende a empurrar todo mundo que está na frente dela para o canto, assim, ela toma conta dos espaços, né? Mas a gente viu e tem visto, né, que o professor se valoriza quando ele se apropria dos recursos, né? E não quando ele simplesmente usa os recursos. Então, isso é um pouco complicado, porque tem pregações, né, de tecnófilos e de muita gente da área dizendo, não, usa isso, usa aquilo, quando na realidade esse uso muitas vezes ele é precarizador do papel do professor. A gente está vendo isso até em governos, né, estaduais e tal, usa a ferramenta tal, mas e daí? O professor cada vez fica menor, né? Então a gente acredita, né, eu acho que a Lana também, que valorizar o professor no uso da tecnologia é a base para se chegar a algum lugar, sabe?
e infelizmente, muitas soluções, elas apequenam o papel do professor, tá? Isso tem consequências graves, né, em termos de desvalorização de carreira, de condições de trabalho menos favorecedoras e etc. E quando você introduz tecnologia nas escolas, muitas vezes, você não está resolvendo o problema da aprendizagem, né? Você está resolvendo o problema de alguém ou de alguma empresa que não tem nada a ver com aprendizagem. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? Não sei se vocês concordam comigo. Então, a Josiane aqui também, Orlando, né? Se você coloca lousa eletrônica, né? Lousa digital nas salas de aula, puxa, se investiu tanto, não chegou a lugar nenhum. Certo? Lousa eletrônica era bobagem, assim, uma coisa que o tempo mostrou, né? O tempo é sempre o mestre, assim, da verdade, né? Que aquilo não funcionou para nada, aquilo não economizou tempo, não economizou nada. Outra coisa que é um dos mitos, né? Que serve. Laboratório disso e daquilo, tem que ter impressora disso e daquilo. Eu tenho uma aluna de mestrado, tive uma aluna de mestrado, que ela trabalha numa escola que vai até o 5º ano. 3 impressoras 3D na escola até o 5º ano. E eles imprimem chaveiro, sabe? Então, não é tecnologia na escola que resolve alguma coisa, sabe? A gente está cansado de saber disso, né? Você pode colocar tecnologia da NASA na sua escola, isso não quer dizer que os alunos vão aprender mais. Então, pelo menos a aposta nossa é de que é o professor, pelas mãos do professor, pelo conhecimento dele, pela experiência dele, é que a tecnologia deveria entrar na escola para ocupar o melhor espaço, aquele que valoriza o humano, né? Tanto o professor quanto o aluno. Uma outra coisa que a gente aprendeu também é que quando se fala de tecnologia na escola, no ambiente educacional, né, você tem 2 frentes, o ensino e a aprendizagem. Né? Muitas vezes elas não se comunicam, são 2 túneis assim que às vezes até não se encontram nunca, sabe? Uma coisa que você usa para ensinar não é uma coisa que vai servir para o aluno aprender, né? E aquilo que o aluno, com o qual o aluno aprende, não é aquilo que você usa para ensinar. Então, o trabalho é complexo, vamos dizer assim, né? De conjugar ensino-aprendizagem, trabalho do professor, planos de aula, né, compromissos inúmeros. Né? Eu estava dando um curso outro dia, falando sobre essas coisas, aí um professor de uma escola famosa de São Paulo falou assim para mim, mas o que adianta falar sobre isso? No vestibular só pode usar papel e caneta? Ele está coberto de razão, né? Então, se você enxertar a tecnologia por todos os lados, né, no vestibular o aluno não usa nem calculadora. Então, ele tem que aprender a ter autonomia, vamos dizer assim. A gente podia explorar mais esse assunto, né? Não é bem o nosso enfoque aqui. Mas é só para reafirmar que o ambiente metodológico, né, é mais importante do que o tecnológico, tá bom? Isso parece óbvio, mas na prática muita gente mistura um pouco as coisas. Então, a gente vai trabalhar dos 2 jeitos com vocês. A gente vai sugerir uma metodologia e sugerir uma tecnologia, tá certo? E a gente vai tentar juntar as 2 coisas e ver o que sai. Pode ser que você se anime muito, pode ser que você se arrependa de ter ficado com a gente esse tempo. Eu espero que isso não aconteça, tá? Mas essa é a abordagem assim que a gente vai atuar, tá bom? É isso, Lana. Não sei se você quer complementar alguma coisa. Não, acho que você abordou muito bem e o que a gente precisa entender é que a tecnologia, muitas vezes, é o que a gente ainda ouve, né? É que existe o medo do professor na questão da substituição da tecnologia. Mas, na verdade, o que a gente tem que entender é que ela, em muitos aspectos, e isso praticamente já é provado, né? A tecnologia, ela, principalmente a IA generativa, ela alucina. Então, a gente não pode 100% confiar, porque a partir do momento que ela pode alucinar, tem que ter o papel do professor ali. Então, a IA, ela, para remodelar aquilo que se pede. Então, ela não é copiar e colar, e eu acho que um pouco disso é uma discussão que a gente precisa esclarecer, né? A partir do momento que a gente tem uma IA, ela vem para nos apoiar em tarefas repetitivas, que possa acelerar um processo, que possa estimular a metacognição, a reflexão, os processos. Ela vem como uma acelerador de ideias, de
propostas, desde que a gente saiba solicitar. Então, isso ela não substitui o humano, né? Não existe essa substituição, porque a gente tem aqui todo um conceito de onde a gente quer chegar. E a gente comanda a IA. Então, a partir do momento que a gente sabe dominar a inteligência artificial, a tecnologia, ela não vai nos substituir se nós não deixarmos, né? Ela é, de fato, por isso, mais um parênteses, né? A gente não pode colocar tecnologia e metodologia numa mesma linha, né? Uma é o processo, a metodologia, o método que eu vou trabalhar. A tecnologia, ela sempre é uma ferramenta de apoio. Então, nós ouvimos, e junto com o Ronaldo, durante a pandemia, muitas escolas perdidas, não sabendo como fazer esse momento emergencial acontecer, e a gente ouviu várias vezes dizendo assim, não, agora a gente não precisa desse apoio metodológico, do que fazer e como fazer, porque a gente já contratou a tecnologia. E ela não vai resolver nada se não houver todo esse conhecimento e consentimento do que para que ela serve? Quem comanda somos nós. Assim como quem dirige um carro é uma pessoa, a tecnologia não é diferente. Então, é só esse complemento para começar a aliviar o coração aí dessa IA chegando no mundo da educação. Legal, exatamente. Pessoal, então a gente conta com a participação de vocês, a gente gostaria que vocês debatessem conosco, né? Eu sei que abrir a câmera é difícil, é complicado, muitas vezes não é possível, né? Mas é bem bacana se você puder abrir o microfone, escrever no chat aqui, isso enriquece muito o nosso encontro, tá bom? Bom, então vamos nessa linha, né? De que não tem solução pronta, de que não tem tecnologia mágica, de que a gente tem que encaixar a tecnologia de uma forma que valorize o professor, né? E que valorize o aluno, portanto, num viés de ensino e de aprendizagem, né? E que, de alguma maneira, também atenda às demandas específicas da disciplina, dos objetivos, dos planos de aula, objetivo da escola, etc. e tal, né? Valorizando a autoria do professor. Então, essa é a nossa trincheira, tá bom? É sobre isso que a gente vai conversar aqui. Então, eu vou dizer o seguinte para vocês, né? Uma abordagem clássica, assim, importante da área, né? Da área de educação, e muito antiga, é a história, acho que avançou, Lana, antes ainda, viu? Avançou o slide, tá? Tá. Isso, eu vou chegar aí. Se você puder só recuar um pouquinho, para não o pessoal vai ficar lento, talvez... Aqui, né? Então, aqui que eu gostaria de sugerir, né? Existe uma estratégia de ensino e de aprendizagem que eu descobri quando eu estava fazendo mestrado, né? Faz muitos anos, né? E que me ajudou muito na minha carreira, sabe? Impulsionou algumas experiências que eu tive no ensino. É um assunto sobre o qual eu volto muito, né? E sobre o qual eu acredito bastante. Então, vira e mexe, a gente retoma isso, a gente revê isso, e agora com a IA ficou muito mais interessante até do que era antes, né? Então, vou imaginar o seguinte, vou imaginar que você está super pequeno, viu, Lana? Não sei se você vai maximizar a tela, mas está super pequeno, tá? Como é que eu faço isso? Estou tentando aqui. Soltar a apresentação, talvez, ali embaixo, ou então esperar um pouquinho, daqui a pouco... Lana, quando você projetou tela inteira? Como janela, melhor como tela inteira? Sim, porque daí você consegue... Entendi. Tá bom. Tá? Então, vamos imaginar, Josiane e Orlando, né, que você cria um roteiro para o seu aluno aprender alguma coisa, tá? Então, você não vai criar uma lista de exercício tradicional, mesmo porque hoje, se você cria uma lista de exercício, ele vai no chat GPT e resolve tudo, certo? Então, a ideia antiga, né, de que a gente monta uma... ficar aí é ótimo, Lana, se puder ficar um pouquinho... você cria uma lista de exercícios para o aluno, não está funcionando mais, né? Se você quiser que o aluno resolva na sala de aula uma lista de exercício, também tem um problema, porque agora os alunos fotografam uma lista de exercício e fotografam a própria caligrafia, e o modelo de linguagem responde à lista de exercícios usando a caligrafia do próprio aluno. Sabiam disso, gente?
sabe? O aluno não precisa nem mais escrever de próprio punho, né? Então, tem tantos artifícios novos acontecendo, né? Orlando, Guilherme, que chegou aqui agora, que eu sugeriria a gente fugir um pouco disso, pelo menos no nosso encontro de hoje, tá? Então, não vamos falar nada de criação de lista de exercício, de resumo de livro, não, nada disso. Isso aí tudo está bastante decantado, assim. Os alunos já fazem, a gente já faz, produção de slides, né? Professor criar os slides usando IA, isso já está, é um assunto novo que já envelheceu muito rápido, né? E aí está acontecendo uma coisa engraçada, porque o professor muitas vezes cria os slides para uma aula sem nem mesmo ler os próprios slides que a IA criou, sabe? E o aluno sabe disso. O aluno sabe quando o professor cria os slides, o professor sabe que o aluno sabe que ele criou os slides, né? E quando ele pede alguma coisa para o aluno resolver, ele vamos dizer assim, cria-se um círculo vicioso, assim, sabe? Do tipo, eu usei IA, você usou IA, eu vou fingir que você não usou IA e todo mundo acerta tudo e está tudo certo, né? Então, isso está acontecendo muito nas escolas hoje, muito nas escolas. Eu vou contar uma historinha rápida, viu? Numa escola famosa aqui em Campinas, né? O professor pediu uma redação para os alunos. Aí o aluno, sétima série, sétimo ano, né? O aluno falou assim, pode usar IA? Aí o professor respondeu o seguinte, olha, não, você escreve a redação, depois você usa a IA para melhorar o seu texto. Olha a bagunça que esse tipo de discurso produz na cabeça dos alunos, né? Primeiro, o computador escreve melhor do que eu posso escrever de qualquer jeito porque ele vai consertar mesmo, né? E o meu professor é um otário, sabe? Essas três coisas. Então, a gente está vivendo conflitos, assim. Então, deixando de lado lista de exercício, deixando de lado criação de slide, deixando de lado resumos de artigos e tal, tudo isso é importante, tá? Mas não é sobre isso que nós vamos falar. A gente tem que tentar uma outra abordagem. Então, essa abordagem, como eu estava dizendo, eu acompanho esse assunto há muitos anos, né? Ela é pautada na criação de roteiros de aprendizagem por pesquisa. Tá? Tem inúmeros livros de aprendizagem por problemas, né? Aprendizagem desse jeito, do outro jeito. Tem, sei lá, centenas de livros que tratam desse assunto. Mas o que é engraçado, interessante, né? É que raríssimas vezes os professores utilizam essa abordagem, né? Muito incomum, assim. Se acontece na tua escola, isso é ótimo. Eu estava dando um curso outro dia, a moça falou assim, mas na minha escola a gente já faz assim. Puxa, que bom que vocês fazem assim, mas é bem difícil de se implementar roteiros de aprendizagem, né? Por que é difícil implementar roteiros de aprendizagem? Porque o professor, quando cria um roteiro de aprendizagem por pesquisa, por descoberta, né? Eu não vou usar PBL para não confundir os conceitos, tá? Vou usar aprendizagem por investigação. Acho que essa é a melhor denominação para não bagunçar mais ainda. Ele precisa de tempo, ele precisa ter as fontes, né? Ele precisa ter repertório, certo? Ele precisa conhecer o que ele está recomendando para os alunos lerem, fazerem, etc. Ele precisa ser imaginativo, ele precisa testar para ver se funciona e precisa ter estratégia, né? Isso é tão complicado que acaba sendo muito mais fácil o professor dar aquela aula tradicional, objetivista, né? Calcada unicamente no conteúdo pré-definido, onde o aluno tem que responder o que é certo ou errado, etc. Então, a gente cresceu nesse ambiente, né, da abordagem objetivista, conteudista, tradicional. Parece que isso não está funcionando mais. Por quê? Porque os alunos estão muito distraídos agora. Eles estão assediados pelos equipamentos, né, pela tecnologia. Eles olham para o professor e talvez fiquem procurando uma telinha para enxergar melhor o que ele está vendo. Ele não acredita mais no ao vivo. Então, tem uns debates importantes sobre isso. Então, entrar nesse jogo, né, dos jovens e tal, dos estudantes, é fundamental também, porque essa é a cultura deles. A cultura deles é a cultura do fazer, né, do entender, vamos dizer assim, investigar, olhar, ver o que está acontecendo e querer participar. Eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente tem que criar novas formas de participação. Os alunos estão super distraídos, né? Se eu contar para você o jeito que eles estão chegando no primeiro semestre, e eu sou professor de primeiro semestre, né, no ensino superior, uma faculdade até renomada, né? É muito chocante, assim.
Os alunos estão chegando muito mal preparados, assim. Antigamente a gente associava colégio famoso e caro, né, com qualidade de ensino. Eu não sei onde foi parar a qualidade de ensino de muitos colégios, né? E não sou eu que estou falando, é todo mundo, inclusive os professores dos próprios colégios, né? Então, o que a gente vai tentar aqui é criar, junto com você, estratégias de montagem, de elaboração de roteiros de aprendizagem por pesquisa e apostar que isso pode gerar alguma mudança, né? Sobretudo no que o aluno faz antes da aula e no que ele pode fazer depois da aula, porque durante a aula o professor sofre a pressão de cumprir o programa, o plano de aula, o plano de ensino, etc. e tal. Tá bom, pessoal? Então é nessa linha que a gente vai apostar na autoria do professor, na criação de um roteiro de pesquisa que ele encaminhará aos alunos, tá certo? Esse roteiro pode contemplar um mês para execução, pode contemplar uma semana, um semestre inteiro. Aí vai depender muito de cada contexto. A gente vai lançar as bases aqui, você vai até o final do nosso encontro de hoje, talvez formular, né, uma estratégia que funciona para você. Bom, o que é esse roteiro que a gente está propondo, né? Desde meu mestrado, que eu conheci isso e tal, eu fiquei encantado. Isso veio para o Brasil, pelo SENAC, há muitos anos atrás. Depois isso foi usado muito na Escola do Futuro, né? Hoje vocês tiveram uma palestra, né, com o professor Moran, né, Manuel Moran, eu trabalhei com ele um tempo, e ele também desse período, né? Acho que, salvo engano, foi diretor da Escola do Futuro, e lá eles trabalhavam com esse conceito de aprendizagem por pesquisa há muitos anos atrás. O que a gente está propondo aqui é um reavivamento dessa estratégia, usando inteligência artificial, tá bom? Então, vamos conhecer um pouquinho o roteiro. Não sei se vocês conseguem ler, né? Mas esse roteiro que a gente vai sugerir, ele tem basicamente 5 sessões. Sessão introdução, sessão tarefa, sessão processo e recursos, sessão avaliação e sessão conclusão. Então, créditos a gente pode até deixar um pouquinho de lado, que são os agradecimentos, né? Então, vamos imaginar o seguinte: você trabalha com geografia no 7º ano, e você quer propor um desafio para os alunos, você quer fazer uma aposta de que eles vão se interessar por um tema, né, que diz respeito à escola, ao colégio, ao bairro, ou aos interesses da turma, que você já avaliou quais são, e com base nesses interesses, você vai criar um roteiro com abertura para o aluno. Bom, esse roteiro nasce por uma introdução. Então, o documento que você entrega para o aluno, que tem 2 páginas, quando muito, né, ele tem uma introdução. Na introdução, você encanta o aluno. Na introdução, você diz para ele o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, você é um cientista, está inventando uma nova vacina, e tem muita gente precisando dessa vacina para sobreviver. Aí o aluno: opa, eu sou um cientista, tenho uma vacina, olha o quão importante é o que eu vou fazer. Então, cada sessãozinha desse roteiro, desse texto que o professor vai montar, tem uma função. A primeira sessão desse texto é a introdução, em que você conquista o interesse do aluno. Lana, você quer complementar um pouquinho sobre a introdução? A introdução, ela é exatamente o que você vai abordar, né? Então, e aí eu já posso pegar um gancho aqui do prompt, né? Porque é aquilo que você precisa, é aquilo que onde você quer chegar, né? Qual que é o seu objetivo nesta abordagem? Então, quando você tem isso claro, aí fica fácil construir um projeto, que, na verdade, é a delimitação daquilo que você propõe, né? Não dá para você estudar sobre IA generativa. Qual é o recorte? Qual é a introdução que você vai fazer e qual é o enfoque que você vai direcionar? Então, aqui a gente propõe esse recorte, né? Como no caso do cientista, ele está tentando descobrir uma vacina. É o recorte do que o cientista pode fazer. Perfeito. Uma introdução, por exemplo, vou pegar um tema na área da saúde, né? Vamos imaginar que você pega uma estatística que mostra, por exemplo, a taxa de educação mesmo, né? O desempenho do Brasil, vamos dizer que você está criando um roteiro de pesquisa para alunos de pedagogia, tá bom? Então, a introdução poderia ser a estatística do mau desempenho dos alunos no PISA, por exemplo,
né, e o quanto a gente está fracassando, né, nos exames nacionais. Certo? Então, a introdução ela é um gancho assim, que você pega o aluno. Tá Ou bom? até mesmo um apoio para o professor, né? Eu preciso desenvolver um projeto na minha escola, o tema é X, e aí eu vou montar especificamente um roteiro de Isso. webquest para este projeto. É, Então, eu vou delimitar e para que ele me ajude a, depois, na IA, ter mais ideias daquilo que eu pretendo colocar aqui como tarefa e os próximos passos. Então, pode ser um único ponto. a introdução é encantamento, tá bom? Aí, na segunda parte do roteiro, você tem a tarefa. Aí, na tarefa, você vai. Isso é muito bem estruturado, tá? Isso foi criado na Universidade de San Diego, na época, puxa, muitos anos atrás, tá? É, então, qual que é a tarefa? A tarefa pode ser resolver um problema, fazer uma maquete, uma peça de teatro, pode ser montar uma feira de ciências, pode ser fazer uma coleção de rochas e minerais com que o aluno encontra na rua, pode ser Mesa redonda, apresentação de trabalho. pode ser uma apresentação, exatamente, uma música, pode ser um vídeo. A tarefa é que o aluno tem que realizar, tá bom? Então, primeiro você conquista o aluno com a introdução, né? Você ganha o interesse dele. Depois você diz qual a grande tarefa que ele tem que realizar. Aí a gente vai para a terceira parte do roteiro. Hoje em dia se usa muito um pitch, né? Fazer um vídeo Isso, rápido que possa propor esta ideia em exatamente. 1 minuto, 3 minutos. Perfeito. Na terceira parte, você vai dar os passos que o aluno tem que seguir. Olha que barato. Você vai falar para ele, você vai assistir um filme, você vai escutar uma música, você vai ler uma poesia, você vai prestar atenção numa propaganda, você vai assistir um jogo de futebol, você vai elencar tudo que ele tem que fazer. Só que esses passos que você dá para o aluno realizar são necessários para ele concluir a tarefa. Então, processo e recursos são os passos que ele tem que seguir para conseguir realizar a tarefa. Isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente pede uma coisa para o aluno e fala assim: pegue o livro tal. Não, no caso desse roteiro, né? Eu nem falo ainda webquest aqui. No caso desse roteiro, você tem que dizer de que página, qual capítulo que ele tem que ler, como é que ele vai escutar uma música, como é que ele vai assistir um filme, etc. e tal. Os alunos perderam isso, né? Os alunos foram perdendo. É muito interessante como está assim, muito empobrecido, né? A troca de ideias sobre qualquer coisa. A pessoa acredita em algo e tem dificuldade em debater qualquer assunto, né? Isso acho que é uma coisa geracional, assim, não sei, né? Da cultura que a gente está vivendo, né? Então, processo de recursos é você elencar tudo que ele tem que fazer passo a passo para realizar a tarefa. A próxima Até porque, né, Ronaldo, só complementando, demanda também uma clareza na cabeça do professor sobre o projeto que ele está propondo, porque às vezes está muito claro para o professor, mas quando ele passa a demanda para o estudante, nem sempre chega da mesma forma. A gente estava agora há pouco assistindo a palestra do professor Jorge sobre a comunicação, né? A forma como chega, ou pela manhã, da professora Adriana falando do ouvir. Nem tudo aquilo que nós formamos na nossa cabeça como ideia, ao passar para o estudante, mesmo as orientações, às vezes ele interpreta de outra maneira. Então, esse processos e recursos, ele é uma etapa super importante e fundamental, porque quando você sugere possibilidades de encaminhamento do percurso que esse estudante tem que seguir para atingir aquele objetivo, você está levando todo mundo para o mesmo rumo. Então, isso é orientar o processo delimitado de uma proposta. E o que é interessante também é que se você tem uma tarefa bem construída, né, uma pesquisa bem montada, os alunos realizam resultados completamente diferentes. Então, o gostoso, né, vamos dizer assim, é a criatividade, aquilo que a gente está perdendo, né? O aluno não tem dificuldade em ser criativo, externalizar a criatividade dele, trabalhar em grupo, ter paciência para assistir um filme direito, ouvir uma música direito, etc. E tal. Então, o webquest ele meio que estanca e exige uma atenção
focada, vamos dizer assim, né, na realização de alguma coisa. E o aluno precisa saber como ele vai ser avaliado. Então, essa também é uma sutileza bonita do modelo, né, criado pelo Ben Dodge lá há muito tempo atrás, né, na Universidade de San Diego. Né? Ele disse que o aluno tem que saber como ele vai ser avaliado. Ele vai ser avaliado como? Qual que é a raiz da avaliação dele, né? É muito interessante como a gente está agora patinando nas questões de avaliação por causa da inteligência artificial. A gente tem dificuldade enorme para avaliar os alunos. Eu recebi uma mensagem hoje de uma consultora do Semesp, sabe, lá que reúne as escolas, né, de ensino superior, e ela perguntou assim para mim, Ronaldo, qual a ferramenta que você recomenda para o semestre? Ela falou assim para mim, para os alunos não plagiarem o TCC. Aí eu falei assim para ela, olha, é o seguinte, você pode usar o Turnitin da vida, etc. e tal, mas se o aluno souber usar a IA, ele vai plagiar do mesmo jeito e a ferramenta não vai conseguir detectar. Sim. Então, o problema não é mais se está usando a IA ou não está usando a IA, é como usar a IA de forma autoral, sabe? Eu respondi isso para ela, ela agradeceu, não sei se ela gostou da resposta, mas ela agradeceu pelo menos, né? Então, a gente está vivendo isso. Como é que você avalia os alunos? Né? Então, escrever como avalia é super importante. E o item conclusão é onde você diz com clareza e franqueza para o aluno o que ele vai aprender se ele realizar aquele roteiro, aquele webquest. Qual é o ganho que ele vai ter, né, ao executar aquele roteiro que, conforme eu disse antes, né, ele pode ter 2 semanas, 1 semana, 1 mês, 1 semestre, né, pode ser uma disciplina de pós-graduação, toda enfeixada, né, avaliada com base no webquest, etc. e tal. Dá para aplicar da anos iniciais até a pós-graduação. Então, é isso que a gente tem, um roteiro, né, com introdução, tarefa, processo de recurso, avaliação e conclusão. Bom, aí você pede para o professor fazer o roteiro. Aí o professor não sabe por onde começar. Aí o professor pensa assim, caramba, eu vou investir um tempão para montar esse roteiro aqui, mas e as diretrizes, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, onde é que ela vai entrar aqui? Como é que eu vou mostrar para o coordenador da minha escola que eu estou trabalhando efetivamente no conteúdo? Eles vão dizer que eu estou inventando, podem dizer, né, que eu desviei do conteúdo, que os alunos não estão fazendo exercício, etc, etc, etc. Então, aí entra a IA. Né? Aí a gente chama isso aqui de webquest, né? E aí entra a IA para gerar a primeira versão do webquest. Então, o que nós fizemos, né, eu e a Alana? A gente criou um prompt para você executar o webquest. Se você olhar o prompt tradicional, todo mundo diz isso aqui que a gente está vendo aqui no slide. O prompt você pede para o modelo de linguagem, né? Alguma coisa, dando a instrução, contexto, o exemplo, ele vai lá e executa. Então, você pode reproduzir aquelas instruções que a gente mostrou no slide anterior, aqui dentro, né, nesse formato. Eu vou confessar um negócio para você, eu detesto esse modelo de prompt, sabe? Eu acho que isso dá mais confusão do que qualquer outra coisa, porque dependendo do jeito como você escreve, você desvia daquilo que você precisava efetivamente. Então, essa formulazinha de prompt, ela pode ser ruim de ser editada, de ser atualizada, sabe? De ser reutilizada. Eu acho muito interessante a gente ter um documento, um arquivo separado, sabe? E que rode um prompt de um jeito um pouquinho mais técnico e que a gente consiga editar. É o que a gente trouxe para você aqui. Lana, você pode mostrar o próximo slide direto? Isso. O que é esse prompt aqui, né? A gente vai usar um prompt de IA para criar a primeira versão do webquest. Então, se você observar bem, tem lá a introdução, tem lá processo de tarefa, processo de recursos, tem lá avaliação e conclusão. Só que a gente não vai escrever desse jeito. A gente vai mandar um prompt mais técnico para o modelo de linguagem. Você está com o arquivinho Word, né, Lana? Tô. Você consegue compartilhar agora? Consigo. Aí a gente vai rodar, vai mostrar o prompt e nós vamos começar as nossas experiências aqui. Espera lá, só um minuto. E aí, Ronaldo, é interessante porque
quando a gente pede o apoio da IA também, e olha só como é importante, né, a gente saber exatamente como usar a IA, porque a partir do momento que a gente não tem uma estrutura, não adianta a gente pedir para ele, me ajude a criar um modelo de projeto e proposta para aquilo que eu preciso nesse momento, né? Ele vai trazer qualquer coisa, sem um direcionamento. Verdade. Então, na verdade, quando a gente tem uma estrutura como esta de WebQuest, por exemplo, ao solicitar a ajuda da IA, a gente vai direcionar o que a gente realmente quer, porque senão ela vai trazer alhos e bugalhos, e aí a gente talvez nos atrapalhe ainda mais, porque às vezes ela não colabora, né? Ela tem um treinamento por humanos, e se a gente não especifica exatamente aquilo que a gente quer, ela traz qualquer coisa. E esta qualquer coisa, a gente às vezes se atrapalha e perde mais tempo, por isso a crítica, né, de uso da IA, quando a gente não tem um bom prompt ou não sabe analisar o que ela traz, porque a IA generativa, ela traz qualquer coisa, se a gente não souber afunilar, delimitar e fazer um filtro de tudo que ela trouxe para acelerar o nosso processo, é óbvio que a gente vai cair na bobeira e entregar qualquer coisa, assim como, infelizmente, os nossos estudantes estão fazendo, copiando e colando, como se aquilo fosse a real verdade, mas às vezes ela misturou tudo, ela bugou, né, como a gente fala, e ela não contribuiu. Então, é saber usar, filtrar, para que a gente possa, de fato, explorar aquilo que ela tem de melhor para nos apoiar nas tarefas, e não substituições do nosso trabalho. Perfeito. Aí, gente, a ideia aqui é a seguinte: nós vamos mostrar um prompt, ou seja, você vai colar um texto no modelo de linguagem, né? Mas ele está construído de um jeito um pouco diferente. Eu acho que eu vou copiando e colando aqui no chat. Eu acho que a gente pode continuar, Lana, e mostrar o arquivinho inteiro, depois você cola o de instruction para baixo. Pode Tá ser? bom, vamos lá. Então, vamos lá. A primeira seção é instruction, né? Essa meta tag. A gente não vai entrar muito nessa história, mas a instruction, como o próprio nome diz, é a instrução que você vai passar para a máquina. Então, na nossa seção instruction, né, a gente está explicando tudo. Você é um assistente de educador que atua na educação superior. Mas eu trabalho na educação básica. Tudo bem, depois você modifica o prompt. Seu objetivo é ajudar a desenvolver um roteiro de aprendizagem nos moldes do formulado WebQuest do Bernie Dodge, né? Está escrito errado aqui. O tema será fornecido pelo educador e direcionado aos alunos do professor. Você está explicando tudo na instrução. Execute as seguintes instruções na ordem, com raciocínio passo a passo. Primeiro, reformule o título. Caramba, o professor vai escolher, por exemplo, mudança climática e ensino de geografia. O modelo de linguagem vai pegar um nome mais moderno, mais legal do que esse nome, né? 2, explica o contexto do roteiro de pesquisa. 3, liste os objetivos do roteiro de pesquisa. Por que ele está sendo criado? 4, descreva uma hipótese central, né? Explica o raciocínio que o sustenta. 5, sugira o roteiro de consulta, incluindo sites, livros e entrevistas. 6, esboce possíveis resultados esperados. 7, cite as diretrizes curriculares do curso, ou a Base Nacional Comum Curricular. Onde é que ela entra nessa história toda? 8, cite possíveis desafios e limitações que precisam ser considerados. Quando você, pode avançar lá na DC, quando você termina essas instruções básicas, você coloca a meta tag /instruction. Aí você terminou o pedaço da instrução. Agora a gente vai para o contexto. Então você escreve lá essa meta tag context, né? Esse prompt será usado por professores de diferentes níveis de ensino, a fim de tornar suas aulas mais interessantes. O modelo deve agir como um apoiador de professor experiente, guiando a aprendizagem dos alunos. Bom, esse é o contexto. Fecha o contexto, /context. Tudo no texto mesmo, no Word, tá? Aí você vai dar um exemplo para ele. Aí você vai dar um exemplo de roteiros de pesquisa pré-existentes, né? Ou seja, você está orientando ao máximo o modelo de linguagem, né? Agora, aqui você tem mais ou menos o que a gente já visto no slide. Você é um cientista tentando descobrir parará, parará, parará. Aí você tem o título, a introdução, pode descer, Lana.
subir, né? A tarefa, o processo e recursos. Então, a gente está passando para ele, né, nessa sessão, tudo que é a definição do próprio Bernd Dodge, né, em relação à construção do WebQuest. Você está colocando todas as orientações que ele precisa para criar um WebQuest. Só que antes você deu a instrução, o contexto, né? Pode avançar, Alana. E você dá também a conclusão, pode avançar, e aí você fecha com o exemplo. Caramba, agora você vai dar o formato de saída. O formato de saída é uma resposta com 7 itens, redação clara e objetiva, um tom informal, e aí você vai pedir para o usuário. Sobre o que você quer falar? Qual o roteiro que você quer que a máquina crie, né? Qual o nome da tua disciplina? Qual o teu curso de graduação? Gente, deu para entender a estratégia que a gente está adotando? A gente está simplesmente jogando um pouquinho mais para baixo, Lana, do instruction para baixo. Para baixo. Isso. Para poder jogar lá no chat, né? Tira, senão vai confundir. Tá, isso, aqui, né? Até o instruction. Isso. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Você vai testar isso. Você acha que... Vamos ver se agora você vai entender. A gente vai jogar no chat esse roteiro. O que a gente sugere? Que você copie esse roteiro e execute no Gemini ou no chat GPT da vida. Tá certo? Ele não vem inteiro. Tem que ser por etapas. Espera lá. Ele não vem inteiro? Não. Mas tudo bem, pode terminar de falar e eu já explico aqui. Não cabe ele inteiro aqui? Puxa. No mesmo chat, não. Eu vou dividir em 2 chats. Tá. A gente consegue enviar um arquivo para a turma? Não, né? Acho que nesse momento não, né, Josi? Aqui no chat você não consegue anexar? Não sei. Não está disponível para mim. E para mim também não. Então a gente tem que colar as instruções. Então eu vou... Você consegue copiar e colar, não? Eu estou fazendo isso, é que ele não vai inteiro, mas eu vou fazer tranquilo. por Então parte. coloca por sessão, Lana. Eu vou fazer isso. Depois isso. conta aí, o pessoal melhor. Não tem como colocar print também, né? Printar não consegue. Não, tem que ser texto. Tem que ser texto. Tranquilo. Então, vamos lá. Pode ir explicando, eu vou pondo por sessão. Tá, aí então é mais fácil até de copiar e colar. Então a gente vai colar aqui no bate-papo o instruction, tá bom? A Lana está copiando aquele documento, a sessão instruction, está colando aqui no chat. Ótimo. Perfeito. O que você faz agora? Copia esse pedacinho num arquivo de texto, no bloco de notas, no Word, onde você quiser, tá bom? Agora, Lana, faz a gentileza, copia o context. Não, isso, que é o próximo, né? Perfeito. Aí você copia e cola no Word, tá? Não cola no modelo de linguagem ainda não. Você está montando um arquivo texto, tá bom? O próximo, Lana. Example. Isso. Aí você copia todo esse pedacinho e cola embaixo, né? Do arquivo que você está montando no Word. Não põe ainda no modelo de linguagem, não. Agora eu vou pôr input e output juntos. Isso. Pronto. 4 itens para você montar o seu Word aí. Isso. Montou o arquivo? Copia e cola. Ficou um texto assim de umas 2 páginas, com o prompt inteiro. Fizeram? Guilherme, Orlando. Conta aqui pra gente, abra o microfone, só se está fazendo sentido, se vocês estão conseguindo acompanhar, tá, gente? É verdade, é muito bom. Agora a gente vai dar um tempinho aqui para vocês colarem, para a gente praticar se o modelo vai funcionar e como é que a gente dribla esta IA. Eu estou copiando e colando lá para um arquivo, tá bom? Isso, Josiana, exatamente. Monta um arquivo texto do instruction inteiro até lá embaixo, né? Depois grava esse arquivo como, sei lá, prompt WQ1, alguma coisa assim, tá? Você precisa fazer isso agora. Deu certo? Eu colei, agora eu colei tudo lá. Ótimo. Como eu tô pelo celular, eu tô fazendo um bloco de notas. Ótimo. E aí, agora eu salvo isso, né?
Salva para não perder, mas o que a gente precisa agora é que você copie todo esse texto, copie o texto mesmo, não o arquivo, tá? Copie o texto e jogue no Gemini, ou no ChatGPT, ou no Copilot, no Cloud, no modelo de linguagem. Seleciona e copia e joga lá. Exatamente, tem que ter todas as sessões, tá? Tá nessa sequência. Vou fazer agora. Eu vou colocar no ChatGPT porque eu tenho ele baixado e eu tenho assinatura. E é legal cada um colocar numa IA diferente, né? Ah, verdade. Mas eu posso tentar depois botar no Gemini também, se quiserem. Eu uso sempre o Gemini, viu? Tá bom. Eu me acostumei mais com o Gemini do que com o ChatGPT. Mas é legal jogar no chat, até para a gente testar como é que é uma versão paga, como é que é uma versão gratuita, dessa IA generativa aí que a gente está comentando. Aí, se Orlando e Guilherme puderem também. Lana, você consegue copiar tudo isso no Gemini e rodar e compartilhar a tela? Coloquei aqui no chat, Dora, estou aguardando. Vou fazer junto com vocês, então. Pera lá. Deixa eu compartilhar a tela. E aí eu já vou pro Gemini. Cola todo mundo um blocão, tá? Agora eu não tô achando vocês aqui, peraí. Compartilhar, tela inteira. Tá vendo aí meu Gemini? Sim. Apareceu um monte de coisa. Isso. Aí manda executar. Ah, que legal. Olha só o que está acontecendo. Como assim executar? É só mandar a Gemini rodar. Olha a saída do modelo de linguagem, né? Ele está executando o nosso prompt. Desce um pouquinho. Ele está falando várias coisas. Primeiro, ele está pedindo agora para Lana escrever o tema da pesquisa, a disciplina que ela exerce, né? E qual curso de graduação que ela trabalha. Eu posso ler o que o meu apareceu? Pode. Porque o meu apareceu diferente. Quer dizer, parecido, ó. O meu apareceu... preciso que você me informe o tema, a disciplina e o curso de graduação. Isso. E aí, coloca aqui. Se você quiser, posso preparar o roteiro completo seguindo todas as instruções do prompt. Certo. O GPT é mais educado, o Gemini só está aguardando, ele não ofereceu nada, não. Não, mas o da Josiane está aguardando também. Agora você coloca tema, 2 pontos, sei lá, tema saúde pública. Não, tema do WebQuest. Eu vou botar aqui. Isso, 2 pontos. Isso, tema. Eu vou pôr uso da educação. Você quer botar o mesmo tema? Não, coloca. Ana, posso dar uma sugestão? Coloca educação infantil, por exemplo. Mesmo tema para nós duas? Não, pode escolher o que você quiser. Ponto e vírgula, isso. Aí você escreve disciplina. Errei, pera lá. Pera aí. Agora foi. Não tem problema. Eu só pus o tema, vamos ver o que ele trouxe aqui. Precisa colocar a disciplina e o curso. Sabe por quê? Ele vai te dar as diretrizes nacionais curriculares. Ele já trouxe aqui, ó, relevância. Só de ter colocado o tema educação infantil, tem a disciplina, ele já gerou alguma coisa, né? Mas aí acho que ele vai desviar muito, viu, Lana? É bom colocar... Vamos lá, pera lá. Eu coloquei... Posso falar o meu? Claro. Eu coloquei tema inteligência artificial. Certo. Disciplina tecnologia e educação. Ótimo. Curso tecnologia da informação. Perfeito. Aí veio reformulação do título com raciocínio. Você pode... Será que a Josiane consegue compartilhar com a gente, Lana? Manda para mim, Josi, eu já compartilho aqui. Porque aqui, ó,
ele pediu para mim reformular o título com raciocínio. O tema está amplo e IA. Então, é preciso torná-lo acadêmico, contextualizado e diretamente conectado ao eixo. Ô, Josi, você não consegue compartilhar a sua tela? Eu consigo compartilhar. Para eu compartilhar, eu preciso que você deixe de compartilhar. Vamos lá, que ela foi mais rápida que eu. Ou seja, é o user input, né? Que ele tá, é o input do usuário que ele está esperando, né? Vocês estão vendo, né? Do celular, né? Sim, isso. Que legal. Tá vendo? Sim. Sim. Ó, eu mandei para ele, meu filho fazendo festa aqui. Mandei para ele o tema. Aí ele esquematizou, né? E pediu para mim reformular o título. Não, ele já deu o título reformulado, ele reformulou para você. Ah, ele já me deu, claro. Ele Ele representa o roteiro. Ele está construindo o roteiro para você. Título reformulado. Ele está explicando tudo que ele fez. Contexto do roteiro. Isso, ele está explicando. Com raciocínio. Isso. Ó, objetivos. E aí ele colocou as DCNs ali, ó, que barato. Específicos. Certo. Colocou os objetivos que a gente nem pediu. Hipótese central. A gente também não, a gente colocou na orientação, né? Não está no WebQuest. Isso. Roteiro de consulta, sites, livros. Isso, maravilha. Ele chegou perto do roteiro que a gente esperava, né? Notícias, livros, resultados esperados. Isso, que a gente pediu também. Mas, de toda maneira, por mais que a gente não tenha detalhado... Ó, todas as diretrizes. Tem um ponto importante, Lana, deixa eu só... Desafios e limitações. Certo. E aí ele vem aqui para mim montar uma versão final. Não, aí é o seguinte, ó, aí tem um pulo do gato nessa história, Lana e Josi, que é o seguinte, esse documento que ele gerou é muito grande, muito complicado, o aluno não tem que saber que a DCN1 está atendida, a DCN2 está atendida, isso é tudo blá, blá, blá para o aluno, você concorda? Então você continua a conversa com o prompt e fala assim para ele, reescreva o WebQuest na forma de tabela, simplificado, né? Com as seguintes seções: tarefa, introdução, tarefa, processo de recursos, avaliação e conclusão. Aí ele vai montar uma tabelinha enxuta do WebQuest para você que ele criou. Você tem que continuar. Isso. Uma tabela resumindo, né? Para o aluno, tem que colocar para o aluno, WebQuest, na versão aluno, com as seguintes seções: tarefa, introdução, tarefa. Isso, introdução, tarefa, processos, processo de recursos, vírgula, avaliação, vírgula, conclusão. Olha que legal, Lano, que vai acontecer. Ele só trouxe muitas informações, porque pediu. ele não só por isso, mas porque, de uma certa forma, como ele também é generativo, ele já entendeu o que é o WebQuest. Introdução, tarefa, processos e recursos de avaliação e critérios. Pode fazer em avaliação. Conclusão, desculpa. E créditos, né, que são as referências. A gente nem vamos deixar o crédito de lado. Deixa para lá. Mas o que eu estou dizendo, Ronaldo, é que enquanto dá o enter aí, é que quando ele trouxe mais informações além do que o prompt pediu, é porque ele já está treinado de alguma forma para entender o que é uma WebQuest, para entender essas informações a mais, né? Então ele também busca essas informações que ele já está treinado. Mas olha que legal, ele já trouxe a tabela aqui. Então, essa tabela é a versão do aluno. Então, olha que interessante, né? A primeira versão é a versão que o professor mostra para o coordenador, que ele mostra para o diretor da escola. Olha, tem BNCC aqui, tem diretriz curricular, tem justificativa, tem risco, tem objetivo, etc. Mas a versão para o aluno é uma versão mais seca. A versão para o aluno é a versão original do WebQuest. É muito interessante da gente pensar. Porque o que trava o WebQuest? Por que ninguém mais fala de WebQuest por aí? Porque o WebQuest não está pronto. Você tem que criar o roteiro, você concorda ou não? Se você usar a IA para criar uma versão inicial de um WebQuest, você certamente vai economizar um tempo enorme e vai poder construir uma coisa super interessante. Será que ficou claro, gente? Tem dois caminhos agora.
Ou você não está satisfeita com a webquest e edita o prompt, esse que a gente copiou e colou, ou você pega essa tabela que ele criou para o aluno e você vai lá e edita o roteiro que você destinou para o aluno. A vantagem de você editar o prompt é que você vai poder usar o prompt o ano que vem inteiro, tá certo? Com N turmas, certo? Você vai refinando, vai melhorando e tal. Quando você ficar satisfeita com a tua estratégia do prompt, aí você gera o resultado e edita o documento que ele gerou como output. Gente, dá para... Eu não sei, é muita informação, né? É pouco tempo, né? A coisa não é trivial, né? Mas será que você entendeu? Se a gente... Lana, você consegue mostrar aquele último slide da apresentação? Que tem um fluxo? Consigo. Esse. Olha isso, gente. O que é isso? Você está editando um prompt baseado num modelo de aprendizagem por pesquisa. A gente copiou o prompt, né, no modelo de linguagem, a gente observou o roteiro, a gente executou e fizemos o input do que ele exigiu, né? Agora a gente altera o prompt ou altera o resultado da execução. E isso está representado nesse fluxo aqui. Né? Primeiro eu crio, adequo o prompt, né? Desculpa, peraí. Eu já não estou me entendendo aqui com eles. Espera lá. Apareceu aí de novo? Apareceu primeiro. Isso, aí. Ou você roda o prompt e vê o que acontece, né? De resultado, aí você edita o prompt dessa primeira versão, e para gerar a versão do aluno, você tem que falar para ele, agora você simplifica tudo. Então, você tem dois documentos, né? Você tem um documento que mostra a justificativa pedagógica do roteiro de aprendizagem por pesquisa, calcada na legislação, nas recomendações, nas diretrizes da própria escola, se for o caso, e aí você tem a versão aluno. Ah, mas esse link que ele deu aqui não funciona. Ótimo, você vai lá e troca o link. Esse site aqui está fora do ar, ótimo, você vai lá e troca o site. E aí que entra a validação do professor para aquilo que a IA oferece. Exatamente. E é aí que entra a conscientização de usabilidade para orientar que o estudante também use a IA de uma forma correta. Exato. Não simplesmente copiando e colando, mas validando se o que ele perguntou, se o que ela trouxe é fato, né? É verídico, existe, tem a ver com o livro, tem a ver com aquilo que foi estudado em termos de sala de aula, em conteúdo, né? Então, essa otimização e esse momento de trabalhar com a IA, ele também é reflexivo. Ele não é simplesmente, não vamos usar IA porque ela não traz e ela só atrapalha. Não, então vamos aprender a usar. É um caminho sem volta, né? Gente, aí que entra a validação da usabilidade. Como usar? E em quais momentos? E para que usar? E como ensinar, sim, o estudante a usar, nesse sentido. E aí você percebe, né? Não sei se ficou claro, mas o quanto essa abordagem valoriza o professor. Porque ele que está dizendo para a máquina o que ele quer. A máquina está sugerindo algumas coisas, você pode mudar. Eu trabalho com educação básica, então não tem sentido falar diretriz nacional curricular e nem curso de graduação. No input eu vou colocar, escolha o ano escolar, né, da educação fundamental. Lá em cima, onde você colocou diretriz nacional curricular, você vai colocar base nacional comum curricular. Né? Você vai fazer todas as adequações no prompt para atender aquilo que você precisa. Isso valoriza o trabalho do professor. O que está muito perigoso, eu acho, né? Não sei, é fechar o olho e deixar a máquina fazer tudo, sabe? E você entregar para o aluno. Isso é uma coisa absurda, assim. Eu uso a IA para fazer slide. Ele gera os slides, eu entrego tudo para o aluno. Mas, caramba, você não tem a tua aula.
Você usou a tua aula para fazer os slides ou você escolheu o assunto e ele gerou os slides para você? Se você só escolheu o assunto e pediu para ele gerar os slides, você está se desapropriando, vamos dizer assim, né, da sua condição de professor. Você está se autodesvalorizando. A gente acredita, né, que essa abordagem primeiro vai gerar trabalho em equipe e criatividade dos alunos, dependendo da tarefa, o resultado é completamente diferente. Tem aluno que vai ser super caprichoso, tem professor que vai ser super caprichoso, e ele vai editar tudo que a IA sugeriu. O professor não tem que usar nada, se ele quiser. Ele pode colocar, inclusive, as referências da disciplina que ele dá, como processos e recursos, né? Mas a IA, ela gerou uma primeira versão. Faz sentido isso, gente? E na verdade, né, Ronaldo, tem um modelinho também que a gente às vezes trabalha, né, até para justificar o quanto a IA pode potencializar a velocidade no nosso trabalho, pode instigar a criatividade e pode até nos trazer mais precisão com as tarefas que a gente vai usar, que é o modelinho TAP, né? Ela auxilia de um jeito rápido, preciso, estratégico e bastante rico com aquilo que a gente informa. Então, o que é esse modelo TAP? Né? É de ter ideias, né? Então, nos tornar um profissional insubstituível, usando a IA para que ela possa expandir o nosso pensamento, para que ela possa melhorar cada vez mais as nossas ideias. Então, é o T do TAP. O A do TAP é o aprender, né? É usar a tecnologia para acelerar essa velocidade daquilo que a gente busca, de aprender mais habilidades, né? Nessa condição toda de informações que a gente tem. A gente tem o TAP, o P, né, que é o pensar com a IA. Então, a gente vai questionar, vai analisar, vai validar, vai interpretar tudo que ela nos oferece. E o P de TAP é o escrever. A partir do momento que a gente consegue ampliar todo esse conhecimento com a ajuda dela, mas validando tudo que ela pode nos trazer de mais ideias, de mais criativo, a gente vai aprendendo a escrever, não escrever bonito, mas nos comunicar, porque aí às vezes ela traz uma linguagem rebuscada, bonita, e o professor identifica, ele fala, para lá, mas esse aluno não escreve desse jeito, né? Ou o próprio professor não escreve desse jeito. Então, não é o escrever para trazer um texto lindo, mas é para aprender a ter uma troca de comunicação, é para aprender a analisar e pôr a mão na massa toda esse arsenal de informações que ela pode nos trazer como propósito que a gente nem tinha pensado, mas que vai incrementar cada vez mais a nossa ideia, o nosso projeto, a nossa metodologia para aplicar num tema de conteúdo de sala de aula que às vezes é tão difícil de trabalhar com alguns estudantes, alguns adolescentes. Então, vamos buscar com a IA, como é que eu posso abordar com os meus estudantes esse tema que pode não ser de interesse, mas ele é importante, né? Com adolescentes, por exemplo, no ensino médio. Tem temas que é muito sensível, é muito difícil trabalhar com os estudantes, mas ele está ali, faz parte do currículo. Então, são possibilidades de nós trabalharmos e colocarmos a mão na massa e conseguirmos revisar, ter ideias, avançar a criatividade. Então, esse modelo TAP, né, que a gente usa, que é ter ideias, aprender, pensar e escrever, ele acaba criando uma vantagem competitiva com nós mesmos, porque a partir do momento que a gente consegue entender possibilidades, assim, que a IA nos traz, a gente está valorizando e não está entregando para a IA o nosso papel, ou seja, a gente não vai ser substituída por ela, a gente está guiando a IA, a gente é que está dando a ela o comando, né? Não é ela que está fazendo por nós, e não é ela que tem que fazer pelo estudante. Exatamente. E aí, eu não sei se ficou claro, né, gente? É muita informação, eu insisto, né? Mas, por exemplo, em processos de recursos, você pode ter lá um passo que é fazer uma entrevista, que é sair na rua e sei lá, educação básica. Você vai coletar
observar o comportamento de insetos, por exemplo. Né? Olha que bacana, né? E aí entra a criatividade do professor, sabe? Então, aí ela é libertadora no sentido de, puxa, agora eu tenho um rascunho de um roteiro de aprendizagem por pesquisa, agora eu vou colocar o que me interessa. Aí você vai lá e... A gente sabe que, hoje em dia, né, Lana, poucas coisas começam do zero, assim, muito pouca coisa. Né? Aí ela tende a empurrar a gente para iniciar coisas assim, que eu acho bastante interessante, né? Entre você não fazer e você melhorar aquilo que a máquina começou a fazer por você. Não é bacana isso? Essa visão do tipo, putz, eu quero dar aula de mudança climática e química, mas eu não sei por onde começar. Então, vamos rodar o prompt, vamos dizer que eu dou aula para o primeiro ano do ensino médio, trabalho com química e vou pedir o tema mudança climática e química. Caramba, o resultado pode ser super interessante, diferente de tudo aquilo que você talvez conseguisse imaginar sozinho, até por falta de tempo, né, Lana? E até o desafio desses projetos interdisciplinares, né, Isso, Ronaldo, para sair das exatamente. caixinhas, para parar de olhar só para a minha disciplina e sair da caixinha e convidar os outros professores para dizer assim, o que você está fazendo? Vamos ver como é que se encaixa? E isso faz sentido, isso é aprendizagem significativa que a gente pode contribuir para o estudante, né? E mais, ela auxilia também a gente conseguir fazer o que a gente chama de adaptação, né? Adaptar o conhecimento para aqueles estudantes que dentro de uma sala de aula tem algum comprometimento neurodivergente, ele precisa acompanhar. Então, a IA também ajuda nesse sentido para dizer, e agora? Eu estou fazendo tudo isso, é uma proposta interessante, robusta, mas eu tenho esse estudante dentro da sala de aula, me ajude neste mesmo roteiro, sem diferenciar, sem estigmatizar, mas crie um roteiro adaptado para este estudante. Perfeito. E para que ele possa acompanhar o projeto da mesma maneira, com as mesmas exigências e sem se sentir excluído de uma proposta mais robusta, por exemplo. Não, e que é interessante, né, Ana, que você pode ter um webquest adaptado, você tem um webquest da turma, você tem um adaptado. Aí você tem talvez o mesmo webquest para o quinto ano, sétimo ano, primeiro ensino médio. E níveis diferentes de profundidade, só muda o processo. E o teu trabalho é só adaptar o prompt. E mudar o processo, né? Contribuir com a profundidade dos processos, porque a tarefa é a mesma, a introdução é a mesma, mas o processo avança pelo nível. O tema pode ser o mesmo, né? O mesmo projeto do quinto ano pode ser o mesmo do primeiro ano do ensino médio, para a escola toda. Só que o processo é a adaptação do prompt para elevar o nível da exigência do que aquilo vai ser apresentado. Profundidade. E quanto tempo a gente levaria para fazer isso sozinho, para juntar a escola inteira, ou para trabalhar um tema central com todos os anos envolvidos, né? Não, e aí, né, Lana, você tocou também num tema interessante, que é a interdisciplinaridade, né? Já pensou que bacana o professor de matemática e o professor de história sentado um do lado do outro, editando o prompt? E não, você tem que colocar isso, você tem que colocar aquilo, você tem que colocar o site tal, você tem que colocar o assunto tal. E aí ele vai gerar uma mistura, né, que vai interessar para os dois. Isso é dificílimo de empreender nas escolas, praticamente não existe. Aliás, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e tal, é uma conversa assim, que a gente ouve há 200 anos, né? E é dificílimo de implementar. Agora a gente consegue, se a gente quiser, né? Se a gente tiver paciência, né? E se a gente acreditar que dá. Eu acho que dá. Eu acho que essa saída que a gente apresentou aqui, ela é bastante promissora, sabe? Para um professor que queira fazer coisas diferentes sem se expor, sem, o cara é maluco, faz um negócio que... Não, tem diretriz curricular, meu amigo. Tem base nacional comum curricular. Quer que eu te mostre? Está aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Não, mas você não está usando o livro. Não, está aqui, ó, coloquei como referência a entrevista do autor, o resumo do livro, está no processo de recurso. Nossa, é muito interessante. Tem justificativa para a apresentação da proposta. Não, você pode justificar para todo mundo, para os pais,
para o coordenador, para o diretor, para o secretário de educação. O que não vai faltar é justificativa, né? E aí é um barato porque você pode rodar o webquest, o roteiro, né? E aí, com essa experiência do resultado que os alunos produziram, as dúvidas que eles tiveram, você aperfeiçoa. Então, tem a versão 1, a versão 1.1, 1.2, 1.3, até que você tem um negócio maravilhoso, assim, nossa, com isso aqui os alunos aprendem pra caramba. E, na verdade, Ronaldo, é importante também deixar claro que isso não é uma receita de bolo, né? Isso é um trabalho a ser estudado e desenvolvido, é uma metodologia apresentada que, aparentemente, ela já está ultrapassada, mas ela nunca cai de moda, ela é sempre contemporânea, porque ela pode ser atualizada por qualquer professor, por qualquer temática, por qualquer nível. Empresa usa o WebQuest, nível de estrito senso usa o WebQuest, infantil usa o WebQuest, então, aparentemente, é antiga, né, de Bernie George, lançou há muito tempo essa ideia, mas ela se torna atual a partir do momento que a gente estuda e testa, e renova e aplica. Mas ela não é simples, é fato que ela não é simples, e é fato que a IA não vai fazer a WebQuest por nós, né? Não. Então, a ideia da IA para a educação, usando a WebQuest, é justamente entender o modelo, saber onde iremos chegar e como que a IA se torna a ferramenta de apoio do professor. A IA é a monitora do professor. Ela não vai fazer por nós. E aí o assunto cresce em importância, né, Lana? À medida, Josiane, lá, né? À medida que o professor experimenta, sabe? Ele tem que rodar o prompt e gerar a versão simplificada, perceber que a primeira versão ela é muito volumosa, muito complexa, a segunda é para o aluno, né? Eu acredito muito nessa abordagem, sabe? Eu falei sobre esse assunto outro dia com professores de Rondônia, lá da Secretaria Municipal, lá da capital de Rondônia, foi um barato. Vocês começaram eu vou colocar aqui o rio que passa atrás da escola. Aí colocou no prompt, sabe, Lana? Inclua a temática do rio tal e uma questão, e aí você vai enriquecendo, sabe? Dando contexto. E, por outro lado, a gente fez essa mesma aplicação numa escola de educação infantil de Fortaleza. É verdade. Então, você consegue é altamente adaptável, reutilizável, né? Interessante, né? É uma abordagem que só que ela tem um porém, né? O professor não recebe pronto. Ele recebe o prompt, né? Mas ele precisa editar o prompt. Adaptar. Senão a gente criava um prompt e vendia para o Brasil inteiro, assim, todo mundo ia usar o mesmo prompt. Não dá para ser assim. O prompt tem que respeitar o estilo do professor e as necessidades que ele tem, que são específicas da série, da disciplina, da escola, da região, dos interesses que ele tem, do estilo de aula, etc, etc. E o desafio está na elaboração desse prompt, né? O modelo está aí, mas como é que eu vou pedir? É testando a proposta e rodando várias vezes. Lana, vou falar uma coisa para você. Eu converso com muita gente, você sabe, né? Conheço um monte de gente, acho que eu nunca interagi com tantas pessoas assim. Depois que eu comecei a ficar mais em São Paulo, sabe? Eu tô conhecendo um monte de gente que eu não tinha contato antes, né? As pessoas que estão se dando bem nesse novo momento são aquelas que estão estudando, arriscando, experimentando, sabe? Aquelas que estão só usando a IA estão pagando para usar alguma coisa e preocupadas em ser substituídas. Aqueles que estão ignorando o assunto, esses estão no caminho mesmo do abate, sabe? Mas o professor precisaria, né? Não sei se você concorda, acreditar na mudança, sabe? Como a gente tem dito há tantos anos, né? Mas agora a mudança é real, não é uma possibilidade. Na época da pandemia, e eu vou falar uma coisa polêmica aqui, viu? A Lana, a Lara talvez vão discordar de mim, a Josiane, né? Mas a gente não aprendeu nada com a pandemia, sabe? A gente entrou e saiu igual, na minha opinião. Porque passou a pandemia, voltou tudo ao que estava. Sabe? Mas a gente aprendeu a usar programa de webconferência, mas e daí? Aprendeu para quê? Para fazer reunião numa sala do lado da outra, usando webconferência? Então eu sou um pouco cético, assim,
sabe? Em achar que a solução vai vir. Ela não vai vir, ela tem que ser construída pelo professor. Ele encontrar o espaço dele, sabe? Mediante os experimentos que ele faz com essa tecnologia. A gente teve a intenção, né, hoje, de apontar uma possibilidade, né? Não sei se a gente foi bem sucedido. Eu acho que a gente deixa registrado aqui, né, esse mini curso, acho que ele será rodado, né, Josiane? E aí a gente abre para perguntas, não sei se, acho que na sala, agora eu vou voltar aqui, acho que já não tem tanta gente mais, né? Mas a gente fica aqui, né, Ronaldo, para responder algumas questões, se tiverem. Isso aí. Não sei se no YouTube está replicando, né? Se o pessoal está... Eu acho que foi até aqui muito interessante, né? Eu acho que depois essa vai ser dupla poder... arrasa, né, gente? Essa dupla sempre arrasa. É isso que eu acho. Verdade. E eu acho que vocês trazem sempre um olhar novo para aquilo que a gente já tem aí, que a gente já sabe, né? Mas de uma perspectiva, de um ângulo novo que a gente fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então, parabéns, gostei muito. Obrigado. Obrigada, Lara. Então, acho que é isso, Josi. A gente fica à disposição para responder dúvidas pós-evento, caso Vocês querem alguém... disponibilizar o material que vocês utilizaram, além da gravação? Claro, eu te mando. Que aí a gente pode enviar para o pessoal. É um material que talvez sozinho, isolado, quem recebe não entende, mas quem assiste a gravação junto vai conseguir acompanhar. É verdade. Mas eu mando para você disponibilizar, tá bom? Perfeito. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Lana e Ronaldo. Obrigada pela disponibilidade, obrigada pela fala, obrigada, Lara, por ter acompanhado. E quem pôde acessando, né? O pessoal está conciliando com a universidade, né? Mas muito obrigada. Obrigado, a gente que agradece, é sempre muito bom trocar aqui com o professor Ronaldo, que o tempo todo, enquanto a gente prepara, eu vou aprendendo junto com ele, a gente vai trocando informações aqui. E eu aprendendo com você também. E essa parceria é sempre muito boa. E a gente fica aqui à disposição, se mais alguém, depois, ao ouvir a gravação, tiverem dúvidas. O Ronaldo tem um canal forte aí no LinkedIn, né, Ronaldo? Posso colocar o link aqui? Põe aí. Eu vou colocar, porque eu queria ganhar um presente de Natal, mas acho que está meio impossível. Como está seu presente, Ronaldo? Ele está meio remoto, assim, acho que ele não vai ser atingido, sabe? Eu tinha esperança, viu, Lana? Tinha esperança. O Ronaldo tem uma meta aí para atingir até o Natal. Porque eu tenho LinkedIn gratuito, sabe? Eu não pago LinkedIn. E aí eu queria crescer no LinkedIn sem pagar, sabe? Mas acho que eu vou ter que pagar mesmo, porque eu não atinjo a minha meta. Bom, de todo modo, tá aqui o link, né? Para quem quiser continuar a conversa, né, Lana? Tem o teu e-mail também, né? Se você quiser colocar o teu próprio LinkedIn também, seria bacana. Instagram. Tá, eu não estou com ele aqui agora, mas eu sou esse nome aí, no LinkedIn eu apareço dessa forma. Estou sem meu link aqui nesse computador. Perfeito. Mas a gente agradece, foi muito bom, pelo menos a experiência de apresentar aqui essa possibilidade, e a gente fica à disposição. Um abraço, gente. Obrigado. Obrigada, Ronaldo. Obrigada, Lara, Josi. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite.